Amém? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Graças a Deus. É uma alegria estar aqui, compartilhando a palavra com os irmãos. Deus tem levantado a nossa casa com graça, poder, autoridade. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. E é muito bom estar aqui com os irmãos. Hoje eu queria falar um pouco sobre um assunto que parece pesado, mas é um assunto que faz parte da nossa vida, faz parte dos nossos dias, dos nossos desafios. E o tema da palavra de hoje é as disciplinas de Deus. Amém? As disciplinas de Deus. Vamos lá, vamos ler Hebreus 12, 4, do 4 ao 11. Hebreus 12, do 4 ao 11. Eu vou ler daqui, vocês leem daí. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que ele lhes dirige como a filhos, dizendo: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período de tempo, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amém? Então, graças a Deus por isso. O Senhor é o nosso Pai e Ele nos recebe como filhos legítimos. E se nós somos filhos legítimos, Deus vai nos disciplinar, Deus vai nos educar. A Bíblia diz que a graça se mostrou salvadora, nos educando a viver. Então Deus tem um compromisso conosco de nos dar uma vida correta, uma vida íntegra. E Ele, às vezes, faz isso por meio de disciplinas, de momentos que a gente passa, de lutas, de desafios. E as disciplinas de Deus, elas são usadas na nossa vida para corrigir o nosso caminho equivocado. Então tem muitos irmãos que cresceram num lar evangélico, conheceram a Deus, são filhos de Deus, foram salvos, mas em algum momento do caminho ele se desvia, ele escolhe tem outros pensamentos, né? Se afasta de Deus, se afasta da igreja, se afasta da comunhão, e aí Deus vem disciplinar os seus filhos. E a disciplina de Deus também é para corrigir a motivação do nosso coração. Amém? Então, geralmente, a disciplina, ela afeta aquela pessoa que está com uma mentalidade religiosa. Vocês lembram lá do jovem rico? O jovem rico chegou para Jesus e disse: Senhor, eu já obedeço os seus mandamentos, os seus preceitos, desde quando eu sou novo, desde quando eu sou menino. E eu quero saber do Senhor o que é necessário para herdar a vida eterna. Você vê que ele usa um pouco da maneira, da perspectiva dele de pensar, de que como ele é herdeiro, de como ele é rico, ele também quer herdar a vida eterna dos céus. Mas Jesus responde para ele o seguinte: cara, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí Jesus pega ele, porque ele pensa que a vida é como a vida de Deus, o reino de Deus, a vida eterna, ele pensa que é com dinheiro, que é da forma que ele vislumbra as coisas, e na verdade não é. Na verdade, o Senhor quis mostrar para ele ali, você é um cara avarento, você pensa muito sobre a perspectiva do dinheiro. Então vende tudo que você tem
e dê aos pobres. E ele se entristece e se recusa a fazer isso. Vocês lembram também de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu que o Espírito Santo tocando ali no coração dele, né? Deus ali, a chama ardendo no coração dele, ele vai durante a noite, de madrugada, para que ninguém veja. Ele vai até o encontro de Jesus e com toda a sua carga religiosa ali, ele fala: Jesus, eu estou sendo tocado, estou sendo ministrado pelos testemunhos, por aquilo que o Senhor tem feito. O que eu faço para obter a vida eterna? Jesus, sabendo que ele vem à noite, vem escondido, que ele é um fariseu, ele diz assim: ó, você tem que nascer de novo. Ou seja, quase que isso não é para você, não é dessa forma, você tem que nascer de novo, Nicodemos. E Nicodemos fala: como que eu vou voltar à barriga da minha mãe? Então, você percebe que Jesus, ele sempre vai de encontro aos nossos caminhos que estão equivocados e também vai de encontro à nossa motivação do nosso coração que está equivocada. Vocês lembram de Paulo? Jesus se encontrou com Paulo ali em forma de uma luz, os deixou cego. E estava até conversando com José esses dias. Ele fala assim, Paulo fala: quem é você? Ele fala: eu sou Jesus, eu sou o seu Deus. E ele fala para Paulo: ó, não fique recalcitando contra o aguilhão. Não fique dando murro em ponta de faca, Paulo. Eu sou o seu Deus, para de perseguir a minha igreja. E você vê que Paulo era um cara muito arrogante, criado, ele mesmo diz em Atos, criado aos pés de Gamaliel, que era um sumo sacerdote, um grande mestre naquela da palavra, né, da lei mosaica. Então, você vê mais uma vez que o Senhor confronta aqueles que estão com pensamento religioso. E, por fim, a gente lembra do filho pródigo, do irmão do filho pródigo, na verdade. Que ele trabalhava para o pai, mas ele não desfrutava de tudo que a casa do pai podia oferecer. Ele não desfrutava da vida íntima com o pai. Ele sempre ficava de fora, né? Ele não fazia fazer uso daquilo que o pai podia oferecer, da riqueza do seu pai. E aí o pai disse: olha, tudo que tenho que é seu, você também pode participar. Então, o Senhor, ele sempre vai nos corrigir no nosso caminho equivocado, na nossa maneira de pensar, quando o nosso coração está longe do Senhor. E eu queria aqui lembrar das vezes, né? Capítulo 12 de Hebreus fala que os nossos pais nos corrigiam. Eu queria aqui lembrar um pouco da minha educação que eu tive com a minha mãe. A minha mãe é uma mulher muito forte, mulher de Deus, e a minha mãe nos educava para valer mesmo. Né? A gente viu aqui em Hebreus 12 que nossos pais nos educavam e a gente respeitava. Né? Então, antes de ir para a igreja, a minha mãe chegava para mim e para minha irmã: ó, se você correr lá na igreja, se você ficar correndo, andando, chegar aqui em casa, ó, tá? Então ela era muito dura com a gente. E foram várias coisas engraçadas. Assim, a minha mãe, eu imagino que, quando eu era pequena, ela me fazia... Se eu estivesse correndo pela casa, eu acho que ela punha o pé assim, só para me cair. Levanta, rapaz, levanta, seja homem. Fica firme e tal. E eu quis relembrar alguns momentos, né, mãe, de educação da minha mãe. Eu era adolescente e eu tinha, assim, na 5ª série ali, e meus amigos, né, era ali no colégio, ali no Parque das Laranjeiras, meus amigos tinham umas jaquetas muito bonitas da Hard Rock Café. Era uma moda na época. Era uma moda. E aí, essa moda, irmãos, eu tinha muita vontade de ter uma jaqueta Hard Rock Café, porque eu achava bonito. E aí eu falava: mãe, me dá uma jaqueta dessa, era uma jaqueta jeans de frio, bonita, né? E a minha mãe falava assim: meu filho, não, essa não, vamos lá na C&A, nas grandes remarcações, e eu vou comprar uma blusa para você. Eu: não, mãe, não quero não, muito obrigado, eu não quero. E ela: não, eu vou comprar uma blusa de frio para você, que vai ser quentinha, do jeito que você está querendo. E aí eu usei a inteligência artificial e reproduzi a blusa que a minha mãe me comprou para mim, quando eu tinha
15 anos, na quinta série. Era uma blusa de lã com uma listra rosa, bem no meio. E eu, mãe, eu não quero isso. Ela, não, você vai ter que usar, essa é quentinha. Eu, não, mãe, obrigado. Agora você imagina um adolescente indo para a escola com a blusa de lã rosa, marrom com rosa, bem no meio. Assim. E minha mãe nunca fazia a minha vontade, meus irmãos. Minha mãe, ela sempre, para me formar como homem, ela sempre era dura comigo, né? Nunca me dava aquilo que eu queria. E outro caso foi que também nessa época era uma modinha de que tinha aquelas botinhas da Mr. Foot, umas botinhas assim, beijinha, amarela, e era cara, era muito bonitinha na época. É essa daí, pode pôr a segunda foto. Era essa botinha aí, ó. Essa daí. E aí eu, mãe, vamos lá, me dá uma botinha dessa. Minha mãe, não. Vamos lá na C&A, nas remarcações. E aí ela me deu essa daqui. Pode pôr aí a próxima. Igualzinha. Essa é muito boa, meu filho. Amém. Mas é isso, os nossos pais, eu quis trazer essa lembrança, essa recordação. Os nossos pais têm a função de nos ensinar o caminho, de nos mostrar que a vida não é só o que a gente quer, não é só o que a gente deseja. Há uma série de coisas que vão fazer parte da nossa vida e a gente precisa ser moldado, né? A gente precisa ser disciplinado para que a gente consiga vencer. Então, todo pai, ele vai disciplinar seus filhos. Certas fases da nossa vida são disciplinas de Deus, não é o diabo. Não é o diabo. Deus não é mau. Não é que Deus está sendo mal com você. Não é uma situação que vai acabar com a sua vida, acabar com você. É apenas uma fase onde Deus está te mostrando. Você precisa corrigir o seu caminho, você precisa corrigir o seu coração. Essa é uma palavra que a gente recebeu na nossa casa, Hebreus 12, há 3 anos, e Deus corrigiu muitas coisas no nosso coração. A minha esposa passou por um momento de tratamento, e ela já ministrou isso também em outras ocasiões, em outras igrejas. E nós fomos muito corrigidos, irmãos. Pensa numa mudança de paradigma, de pensamento, de caminho. A gente deixou de admirar certas coisas, passou a admirar outras. A gente é um pouco admira, né, certos casais. A gente admirava assim, gente bonita, gente jovem, bonita e tal. E isso tudo fazia parte de não que a gente não admire hoje, mas isso tudo fazia parte de um modelo que a gente tinha no nosso coração, de que a gente deveria curtir a vida, deveria fazer muitas viagens, era quase que uma vida utópica, né? E aí, quando a gente passou por aquilo, que a gente foi ameaçado de não ter filhos, de não ter construir uma família, a gente passou a admirar muito assim as famílias, sabe? Como os pais eram com seus filhos. A gente passou a admirar casas assim que tinham muitos filhos e muita gente faz críticas, né? Por exemplo, a igrejas tradicionais que mantêm os filhos ali com cabelão, aquelas coisas muito rígidos, né? Os pais muito rígidos. Mas eu falava isso com meu cunhado. Isso tem uma sabedoria nisso. A pessoa realmente cresce ali formatadinha em um conceito religioso, porém, essa pessoa também é protegida de muitas coisas na rua. Então, eu tenho um sobrinho, até sobrinho do tio do Daniel, e é muito interessante, ele é da igreja de Deus é Amor, e eu morava ali no Parque Ateneu, vinha para a igreja aqui, e eu via ele indo para a igreja Deus é Amor. Irmãos, uma camisa aqui, uma camisa assim e tal, e ele é bonito, um menino muito bonito, 15 anos, se converteu sozinho na igreja Deus é Amor, e vai para a igreja assim, e aquilo para mim é uma coisa assim muito rara de se ver, né? Um menino de 15 anos, tão fervoroso, tão dedicado ali na igreja, ele é obreiro lá, e bênção, assim, a família do Daniel tem se convertido, tem visto o testemunho dele, e Deus está o protegendo de muitas coisas, amém? De muitas coisas na rua, de muitas amizades, por mais que é uma situação de religiosa, mas ele está sendo protegido, ele está sendo cuidado por Deus. Então,
A boa notícia é que se você está sendo corrigido, se você está sendo disciplinado, você é um filho legítimo. Amém? Hebreus começa o seguinte, essa é uma boa notícia, nós somos filhos legítimos do Senhor. Então não fique triste, isso é uma boa notícia. Se Deus está mudando os seus caminhos, mudando o seu coração. Vamos seguir. Em 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 15. Vamos ler. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Amém? Então, tudo isso que a gente passa, tudo isso que o Senhor faz acontecer na nossa vida, é para que você mude a sua visão, retome o caminho da graça, retome o caminho da comunhão do Senhor, o caminho da casa do Senhor. E, às vezes, o seu coração está distante do Senhor. O Senhor faz essas coisas para te capturar novamente, para te trazer para perto dele, te dar um testemunho, porque esse testemunho terá um peso de glória maior do que todos esses sofrimentos que você pode vir passar na sua vida. Amém? Estão comigo? Amém, vamos seguir. Vamos observar, então, a vida de Paulo e as suas dificuldades. Paulo, além de ter... quando ele encontrou com Jesus, ele ficou cego por 3 dias. E Jesus falando para ele, para de me perseguir, para de recalcitar contra o aguilhão. Você persegue a minha igreja e eu quero trabalhar na sua vida. Eu quero fazer de você um grande homem. E Paulo, vamos ver aqui aquilo que Paulo passou no seu ministério, na sua jornada aí como cristão. Paulo foi ameaçado de morte quando se converteu, em Atos 9. Por 5 vezes, Paulo levou 39 chibatadas. E isso está em 2 Coríntios 11. Paulo foi apedrejado em Listra. Está em Atos 14. Paulo foi preso e sofreu maus tratos em Filipos, Atos 16. Paulo trabalhou como montador de tendas. Sabia que Paulo era montador de tendas? Às vezes você está aí no seu trabalho aí, nossa, está difícil demais, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo escorraçado aqui, Deus não está me honrando, Deus não está fazendo, não está me abençoando, olha só, você fica comparando as coisas. Então, Paulo era um cara que também precisou trabalhar, precisou se manter ali, se esforçar para trabalhar, e não era talvez aquilo que era o chamado de Paulo efetivamente. Paulo era um pregador, um missionário, né? Mas ele, por vezes, ele precisou trabalhar ali como montador de tendas. Paulo passou dificuldades financeiras, Filipenses 4. Paulo passou problemas de saúde, espinho na carne. Os teólogos não ainda definiram o que era esse espinho na carne, mas muitos deles acreditam que era um problema sério de saúde, onde Deus dizia para ele, Paulo, a minha graça te basta. Não fique preocupado, a minha graça te basta. E Paulo, ali mesmo, talvez com um sério problema de saúde, continuava a pregar, continuava a entregar tudo aquilo que o Senhor colocou na vida dele. Paulo viveu também rejeições e divisões dentro da igreja, 2 Coríntios 11, fugas também, Atos 9 e 23, naufrágios, Atos 27, e solidão e abandono, 2 Timóteo 4. Então, você já se comparou com Paulo, irmãos? Você já teve que padecer pelo evangelho até o sangue? Deus já te fez passar por algo que você não suportou? Ontem o pastor Júlio até dizia num retiro de líderes que o Senhor, toda vez que Ele prepara um problema, que Ele traz uma dificuldade, Ele já de antemão preparou a cura, a graça, né? A força para vencer. Então, se você está vivendo um momento na sua vida de dificuldade, o Senhor já preparou
a força, a graça para que você vença esse momento de dificuldade na sua vida. Isso é passageiro. Mas que isso sirva para que você se volte ao Senhor. Você vê que Paulo era um homem preparado, um homem religioso. Estudou a palavra aos pés dos melhores mestres que haviam na época. Mas era um homem que lutava contra a igreja do Senhor, perseguia a igreja do Senhor. Então, a religião, você simplesmente cumprir um rito religioso, não te faz um participante da graça de Deus. Você precisa receber o Senhor no coração, receber a salvação do Senhor e perguntar para o Senhor qual é o propósito, o que é que o Senhor tem para você, estar em comunhão com os irmãos, estar em oração, entregar a sua vida dia após dia para o Senhor, para que o Senhor revele no seu coração qual é a sua vontade, qual é a vontade do Senhor para você, na sua vida. Então, nós fomos comprados por um alto preço. Nós somos do Senhor, nós somos comprados do Senhor. Então, a nossa vida, meu irmão, não é nossa. Nossa vida não pertence a nós. Amém? Então, Tiago 4:5 diz o seguinte, que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Olha lá, ó. Tem fortes ciúmes. Você entende isso? A sua vida não é sua. Você foi comprado. O seu tempo foi comprado. Amém? Então, tem muita gente que vive como se fosse dono da própria vida. E eu estava olhando a minha filha, né? Minha filha, eu acho ela linda demais. E eu olhando ela assim, gente, a hora que essa menina fizer uns 15 anos, 16 anos, mas eu vou ter um ciúme. Eu vou ter um ciúme, eu até mandei um negócio para os amigos, eu falei assim, quando ela tiver o primeiro namorado, eu vou oferecer ele em sacrifício ao Senhor. Amém? Porque, irmãos, eu tenho ciúmes e o Senhor tem ciúme de você. O Senhor tem ciúme do seu tempo. O Senhor é como um pai mesmo para você. O Senhor vai tratar você, o Senhor vai te conduzir na sua vida. Amém? Então, ele tem fortes ciúmes. O Espírito tem fortes ciúmes. Então, em 1 Coríntios 10:31 diz o seguinte. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, qualquer coisa que a gente faz, meus irmãos, é para a glória de Deus. Toda a nossa vida é para a glória de Deus. Nós não podemos caminhar como homens naturais, como homens que pensam que a nossa vida é nossa mesma. A Bíblia fala que Ele nos comprou por um alto preço. Então, não existe essa de meu trabalho. Não existe essa de minha vida particular. Não existe essa, meu irmão, de meu tempo comigo mesmo. Todo o seu tempo é de Deus e para Deus. Amém? Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Amém? Então, eu queria deixar uma frase com vocês, que eu pensei e é verdade aqui, ó. Não é quanto tempo do meu dia que eu tiro para me dedicar ao Senhor. Em que momento do meu dia eu tirei o Senhor do tempo que eu achava que era só meu. Vou ler de novo para vocês. Então, vamos pensar diferente. Não é quanto tempo do meu dia eu tirei para orar, para ler a palavra. Não é isso. Em que momento do meu dia eu pensei que o Senhor não estava presente nele. Eu sou uma pessoa muito resolutiva. Então, eu acordo de manhã, eu já acordo pensando nas contas e o que eu tenho fazendo no trabalho. Eu já vou, já saio, já vou no carro, aquele cara aqui assim, tal. Irmãos, e lá pelas 11 horas da manhã, nossa, Senhor, eu não orei, não pedi ao Senhor direção, não. Irmãos, isso acontecia comigo demais. Isso faz parte de pessoas resolutivas, de pessoas que pensam que o seu tempo é próprio seu. Já sai e vai fazer as coisas. Não. Consagre o seu dia, a sua vida ao Senhor. Peça direção antes de ir para o trabalho. O tempo não é só seu, o Senhor está com você o tempo todo. Amém?
A Bíblia fala que ele veio morar no nosso coração. Nós somos templo do Espírito. Então, não é um tempo que eu tiro durante o meu dia para adorar o Senhor, para ler a palavra. É porque eu tirei o Senhor naquele momento. Então, eu comecei a me vigiar, comecei a pensar assim, essa hora aqui eu estava na carne. Eu estava muito carnal, porque eu não orei, eu não perguntei ao Senhor aquilo que o Senhor queria de mim. Essa hora aqui eu fiquei nervoso, essa hora aqui. Então, eu parei de contabilizar se eu orava, se eu lia a Bíblia, se eu fazia alguma coisa assim, porque a gente faz isso, a gente medita na palavra do Senhor o tempo todo. E a gente precisa colocar o Senhor em primeiro lugar no nosso coração, para que o nosso dia seja um dia abençoado. Quantas vezes você sai para o trabalho, você enfrenta conflitos e desafios ali que você não resolve porque você não orou antes, você não pediu a Deus direção, você não pediu a Deus para Deus te acalmar, né? Para Deus fazer de você uma pessoa consciente, espiritual, e aí você age por impulso, e aí você agora tem que pagar o preço disso. Amém? Então, não fique contando o tempo que você dedica ao Senhor. Conte o tempo que Deus não está presente integralmente no seu coração e na sua mente. Amém? Vamos seguir. Lucas 9, 23 e 24. Jesus diz, olha só, que legal esse versículo. Lucas 9, 23 e 24. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Irmãos, é mensalmente? É semanalmente durante o domingo? Não. É diariamente. O nosso contato com o Senhor, a nossa relação com o Senhor precisa ser diária. Nós precisamos tomar a nossa cruz diariamente. Amém? Então, tome muito cuidado, porque às vezes você é um cristão, você está na igreja, você foi lavado, salvo, remido pelo Senhor, mas você está andando por caminhos que estão te afastando do Senhor e você nem percebe. E aí o Senhor tem que vir com a disciplina sobre você para te retomar de volta. Então, tem muito crente que vive de guerra em guerra, de disciplina em disciplina, de situações difíceis, porque o Senhor quer te trazer de volta. O Senhor quer mudar as motivações do seu coração. Amém? Então, diariamente, tome a sua cruz e siga-me. E Paulo, esse cara que passou por tudo isso, vivia todos esses desafios por amor do Senhor. Ele viveu ali, como Hebreus 12 disse, ele viveu o evangelho até o sangue, até padeceu ali para que ele pudesse pregar a palavra do Senhor. Ele viveu intensamente contra o pecado que queria o dominar. E Paulo escreve em 2 Timóteo nos seus últimos dias, preso em Roma. E temos ali os últimos conselhos em vida para Timóteo. Então, isso aqui é o que Paulo seria o resumo de uma vida, de como você deve viver a sua vida diariamente. Paulo dá esse conselho a Timóteo. Timóteo, eu estou partindo, mas faça isso, seja dessa maneira. E nós vamos pegar esses pontos agora, para que a gente aprenda como a gente deve se portar no nosso dia, como a gente deve ser no nosso dia a dia, a nossa relação com o Senhor. Amém? Vamos ler 2 Timóteo 4, do 1 ao 7. Vamos lá. 2 Timóteo 4, do 1 ao 7. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário,
sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora está-me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Então, em primeiro lugar, Paulo diz a Timóteo: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Amém, irmãos? Pregue a palavra. A palavra nos lembra de quem nós somos e nos fortalece para resistir e a lutar contra o mundo e seus prazeres. Então, amados, pregar a palavra não é simplesmente evangelizar, é lembrar a nós mesmos de quem nós somos. Muitas vezes você se esquece de quem você é em Deus, você começa a trilhar caminhos difíceis, porque você esquece, você não prega a palavra, você não lembra a ninguém, e você não se lembra de quem você é em Deus. Nós somos sacerdotes, nação santa, povo escolhido de Deus. Amém? Segundo lugar, virá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Irmãos, como nós temos vivido, né? Como nós estamos vivendo dias assim, pastores se desviando da fé, e eram pessoas onde a gente admirava a sua pregação, a sua teologia, a graça que estava sobre aqueles pastores. E eles começam a incluir tudo que o mundo oferece e começa a relativizar. Essa semana eu estava lendo um texto sobre pós-verdade, onde tudo você pode relativizar tudo está colocado em xeque, tudo está posto em xeque. Eu posso discordar, eu posso contestar. E tem muita gente que não está suportando a sã doutrina. Tem muita gente que está achando ser cristão pesado demais. E aí começa a colocar práticas dentro da igreja, colocar práticas na doutrina que envergonham a Cristo. Até o pessoal do mundo que não conhece a Deus fica horrorizado. Ah, mas o cara não era crente? Não era crente, está praticando isso, está fazendo isso. Ele não era filho de Deus. Então, nos últimos dias, as pessoas não suportariam a sã doutrina. Amém? Em terceiro lugar, suporte os sofrimentos, cumpra plenamente o seu ministério. Então, não tem essa assim, eu sou tímido, eu sou calado, eu sou introvertido. Eu assumo para vocês, eu era um cara muito caladão, muito fechado. Mas, irmãos, o meu maior esforço nos últimos anos tem sido aqui com o meu cunhado, que é psicólogo. Cara, me ajuda, eu quero cumprir plenamente o meu ministério. Eu não quero esconder atrás das minhas desculpas, da minha personalidade. É a minha personalidade, eu não faço isso. Eu não visito, eu sou calado. Você tem que me entender, eu sou calado, eu não gosto de me relacionar. E Paulo diz, suporte os sofrimentos, cumpra o seu ministério. E tem gente que se faz tanto coitado, né? Não, eu não dou conta, eu não tenho tempo, meu trabalho não me permite, é da minha personalidade. Não, irmãos. A vida cristã é uma guerra, é uma luta constante e diária. Terceiro lugar. Em quarto lugar, somos uma oferta viva, somos um sacrifício santo e agradável a Deus. Então, a gente é oferta viva, a gente é sacrifício. Então, meu irmão, é guerra. A vida cristã é guerra, é lágrimas, é suor. É permanecer. É falar, Senhor, eu aceito a sua disciplina. Eu quero voltar ao meu caminho, Senhor. Quero voltar àquilo que o Senhor tem para mim. Amém, irmãos? Então, a vida cristã, você acha que a vida cristã é uma vida de tranquilidade, de paz, de conforto? Não é. O Senhor
vai te puxar muitas vezes naquilo que você está pensando, você está achando. Sabe por que o Senhor faz isso? Porque senão você faz para você, Paulo fala aqui, ó, o evangelho próprio, seu. E aí o seguinte, ó, Deus para falar comigo tem que ser na segunda-feira, 7h da manhã. Eu não falo com ele mais, porque aí eu tenho academia às 10, eu tenho fazer unha ao meio-dia e tal. Entende, irmãos? A gente vai formando para nós um evangelho nosso. E aí a gente começa a ouvir no YouTube palavras só que agradam nossos ouvidos. Então, o que mais tem hoje é gente falando para você, ó, você é vencedor, você é isso, você é aquilo, Deus vai te abençoar, Deus vai honrar você, você é amado, você é desejado por Deus. Irmãos, tudo é verdade. Mas as pessoas estão se esquecendo da verdadeira doutrina, daquela que desafia a cumprir o seu propósito plenamente. Você é um sacrifício vivo. Paulo diz que eu já estou sendo sacrificado em vida, eu estou sendo oferecido como oferta. Ele estava na prisão ali em Roma, esperando para ser enforcado. E ele reclamando com Timóteo, vem me visitar que o tempo está acabando. Sabe, irmãos? Uma pessoa que viveu todas essas coisas, todos esses desafios, mas não perdeu a sua fé, não perdeu o ânimo de fazer a vontade do Senhor. Então, a vida cristã é guerra, é sangue, é suor, é lágrimas. Amém? Lá em casa, nós temos nos colocado, irmãos, temos tentado aprender, assim, de Deus, a nos colocar nessa posição, a colocar toda a nossa vida, não separar o tempinho de Deus, mas a colocar toda a nossa vida à disposição do Senhor. Irmãos, você pode perguntar para o pastor Rossini, pastor Júlio, muitas vezes, quantas vezes na vida ministerial dele, teve que sair lá de madrugada, na chuva, dar um socorro por mão, orar com alguém que estava ali no momento de desespero. Então, essa é a vida do ministério. Esse é o ministério que Deus reservou para nós. Nós precisamos cumprir plenamente aquilo que Deus colocou no nosso coração. Não é sempre conforto, não é sempre lugar de destaque. Amém? Em quinto lugar, eu queria que você falasse comigo. Eu vou combater o bom combate. Fale comigo. Eu vou combater o bom combate. Eu vou terminar a corrida. Eu vou guardar a fé. Amém? Então, eu queria terminar aqui falando para você que está passando por um momento de dificuldade, por um momento de disciplina. Muitas vezes você desanima. Não vou na igreja não. Para quê? Para quê? Olha a minha vida. Olha como que eu estou. Essa dificuldade terrível, essa dificuldade financeira, problema de saúde. Meu irmão, não desanime. Não desanime. O Senhor está fazendo isso para que você, muitas vezes, corrija o seu coração, corrija os seus caminhos, porque Ele vai te dar um testemunho com um peso muito maior. Irmãos, nós temos visto na nossa casa tanta coisa bacana que o Senhor já vem tratando com a gente há muito tempo. Na nossa igreja mesmo, nós oramos por muitas pessoas, nós desejamos muito estar aqui, fazendo a obra do Senhor com excelência. Ontem nós tivemos uma reunião de liderança e isso foi falado lá, vamos fazer a obra do Senhor com excelência, vamos fazer a obra do Senhor com intensidade, com o nosso melhor, com amor, cumprir plenamente aquilo que o Senhor nos designou. Amém? Então a vida cristã não é para quem se lamenta, não é para quem se faz de coitado, não é para quem fica falando que Deus me abandonou, Deus não está realizando aquilo que eu quero. Deus está me provando. Deus está sendo mal comigo. Deus não me deu aquilo que eu queria. Sabe? E, meu irmão, enquanto você continuar dessa forma, dizendo isso, Ele vai continuar apertando a corda. Ele vai continuar sendo um pai, uma mãe, para te ensinar, cara, você precisa ser forte, você precisa vencer, você precisa cumprir o seu propósito. Você precisa enfrentar seus medos, você precisa orar, você precisa estar em comunhão, você precisa estar na casa do Senhor. Não desanime, não se enfraqueça, não se esmureça. Deus não tem compromisso com fraco, com tímido. Há momentos de fraqueza, há momentos de fragilidade, mas logo em seguida você precisa pedir oração, orar e se levantar. Você precisa cumprir aquilo que o Senhor te designou. Amém?
Então a vida cristã é guerra, é combate. E o Senhor quer fazer de você uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa completa, uma pessoa que, apesar de circunstâncias, muitas, talvez comece de Paulo. Tem muitos irmãos aqui na igreja que estão enfrentando grandes batalhas. Mas o Senhor vai fazer disso um grande testemunho para a glória do Senhor. Amém? Eu queria pedir para que você fique de pé, para que a gente comece a orar. E você vai colocar diante do Senhor, agora, talvez uma disciplina que você tem passado. Eu sei que todo mundo aqui tem uma. Todo mundo tem uma. Ninguém aqui chegou à perfeição do Evangelho, à perfeição, à maturidade completa. A Bíblia fala que nós vamos sendo moldados a cada dia, a cada instante. O Senhor vai nos tratando, vai nos colocando em situações para que a gente aprenda a ser filhos, a ser herdeiros, a se portar como filhos, a cumprir a nossa missão. Então nós vamos orar agora. Você vai colocar diante do Senhor aquilo que você tem passado, sua disciplina. Amém? Vamos orar. Senhor, Pai, eu quero te colocar agora, Pai, a vida dos meus irmãos na sua presença. Dizer, Senhor, que muitos deles têm passado por grandes provações, grandes conflitos, Pai, mas que o Senhor tem dado força, graça e testemunho para essas pessoas, para que elas possam vencer, para que elas possam vencer esse combate, vencer essa guerra. Então essa igreja não é uma igreja de pessoas mimadas, de pessoas que fizeram para si um evangelho próprio, um evangelho que dá coceira nos ouvidos, um evangelho agradável, mas são pessoas que aceitam, Pai, a bondade do Senhor, a graça do Senhor e a mão do Senhor sobre a vida delas. Pai, que ninguém aqui fique contando o tempo que dedicou ao Senhor, mas, Senhor, que todo mundo aqui viva imerso dentro da sua vontade, com todo o seu tempo, toda a sua vida, Pai. Entregue ao Senhor toda a sua casa, toda a sua vida. Não é meu trabalho, é o trabalho que o Senhor me deu, é a obra que o Senhor está realizando em mim através do meu trabalho. Não é meu tempo, é a oportunidade que o Senhor me deu de manifestar a glória dEle na sociedade, para os meus amigos, em tudo que eu fizer. Então eu vou contabilizar agora, Pai, os momentos em que eu fui ignorante, em que eu estava longe do Senhor, em que eu estava querendo pegar um caminho diferente, em que meu coração não estava motivado, meu coração não estava dentro do Senhor, Pai. Senhor, visita agora os irmãos que estão magoados, Pai, porque muitas vezes a nossa briga, a nossa angústia é com o Senhor, porque a gente pensa que o Senhor é mau, a gente pensa que o Senhor está sendo duro demais conosco, a gente pensa que essa luta, essa disciplina nunca vai acabar, nós vamos ser engolidos, Senhor. A gente pensa que o diabo está nessa situação, que o inimigo está agindo. Não, mas às vezes é o Senhor que está dizendo: se aproxime de mim, venha para a minha presença, comece a orar, comece a se dedicar, faça a obra do Senhor com excelência, com intensidade, com paixão. Meu irmão, não se permita fazer a obra do Senhor, estar com os irmãos, de qualquer maneira. Essa é uma oportunidade que o Senhor nos deu de manifestar quem Ele é, para que a gente cumpra completamente o nosso propósito. Senhor, eu te peço, Senhor, venha visitar cada irmão aqui, Senhor, que está com todas essas situações, essas indagações ao Senhor. Por quê, Senhor? Por que eu tenho vivido? Por que eu tenho vivido isso, Pai? Por que isso tem sido tão difícil para mim? Pai, mas traga para eles agora, Pai, a confirmação, Senhor, de que isso é um testemunho, um grande testemunho, Senhor. Um grande testemunho para que eles sejam transformados, para que eles preguem o Evangelho o tempo todo, para que eles vivam dentro da presença do Senhor o tempo todo, mergulhados, Senhor, no oceano, na graça do Senhor. Então, Pai, no nome de Jesus, Pai, vem com o seu Espírito, toca, Senhor, nessas vidas aqui. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, Pai.